3 exercícios de cinemática sobre o encontro e que serão resolvidos bem passo a passo. E a fim de dar embasamento à resolução e discussão dos exercícios, farei uma breve revisão teórica sobre o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e lançamento oblíquo. Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e vamos começar vendo uma breve revisão teórica da física envolvida na resolução desses 3 exercícios, mas apenas as ferramentas básicas, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e lançamento oblíquo, mas de novo, apenas as ferramentas básicas para que consigamos resolver esses exercícios. Agora, se você já sabe tudo isso, se já sabe MRU, MRUV e lançamento oblíquo, passa esse vídeo mais para frente e vai direto à seção dos exercícios. Agora vamos lá. Um movimento retilíneo uniforme é aquele que os objetos se movimentam com velocidade constante, ou seja, eles não têm aceleração. A velocidade é sempre a mesma à medida que o tempo passa e eles estão sempre se movimentando em linha reta. Vamos analisar a situação agora de 2 objetos se movimentando em linha reta, que é a situação que nós vamos encontrar no primeiro exercício. Então imagine um primeiro objeto, que eu estou chamando de objeto A, ele tem uma certa velocidade inicial A, ele está indo para a direita, e nota que quando eu escrevo V0A, esse 0 está apenas dizendo para a gente que é a velocidade inicial, a velocidade com a qual eu estou observando ele no instante em que a gente começou a analisar o problema. E a gente vai ter um objeto B também, que a velocidade dele também é para a direita e a gente está chamando de V0B. Bom, a gente pode também dizer que esse nosso objeto A está numa posição inicial do objeto A e o objeto B está numa posição inicial do objeto B. Só para explicitar, o S é a nossa variável posição. Bom, à medida que o tempo passa, esses objetos vão estar se deslocando e em algum momento eles vão se encontrar se a velocidade do objeto A, por exemplo, for maior do que a velocidade do objeto B. Eles vão se encontrar numa posição que a gente chama de posição de encontro. E, obviamente, na posição de encontro, a posição do objeto A e a posição do objeto B são iguais. Ok, mas como é que podemos descrever como varia a posição desses objetos à medida que o tempo passa? Bom, vamos partir da definição de velocidade, aquela bem simples da física, que diz que velocidade é igual a variação da posição dividido pela variação do tempo, onde essa palavra variação para a gente é essa letra grega delta. E sempre na física, quando aparece essa letra, é a variação da grandeza física que está na frente dela. Ou seja, é sempre essa grandeza física final menos inicial. Então vamos lá, abrir essa equação. Então, ΔS é posição final menos posição inicial e a mesma coisa para o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Obviamente, esse tempo inicial para a gente vai ser sempre 0, porque é a situação inicial que nós estamos olhando para o problema. E sempre que a gente começa a olhar para o problema, a gente diz que é o tempo 0. E a gente vai simplesmente, se quiser medir o tempo, medir quanto tempo demorou para um objeto chegar até a posição final, que vai ser o nosso TF. Bom, eu não vou ficar mais carregando daqui para frente esse subscrito F no tempo e o F na posição. A gente já está assumindo que sabemos que quando não tem nada é a posição final ou o tempo final. Então vamos lá, eu quero isolar quanto vai ser a posição final desse objeto. Então o S final. Para isso eu vou passar o TF multiplicando a velocidade. Então a gente vai ficar com S, que agora eu tirei o F, ficou só S, menos S0, igual a velocidade vezes o tempo, que de novo eu tirei o Fzinho. Se a gente quer então a posição final do objeto, é só passar o S0 para o outro lado e ficamos então que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade que o objeto tem vezes o tempo. Então se a gente quiser escrever essa equação da posição para os 2 objetos, o A e o B, a posição final deles, basta colocarmos os subscritos relativo a cada um desses objetos. Vamos lá. Então, para o objeto A, ficaremos assim. Posição final do objeto A igual a posição inicial do objeto A mais a velocidade inicial que o objeto A tem vezes o tempo.
Nota que falar em velocidade inicial do objeto A, para o caso de movimento retilíneo uniforme, é simplesmente dizer a velocidade do objeto, uma vez que tanto na posição inicial quanto na posição final, a velocidade do objeto é sempre a mesma, ela não mudou ao longo do movimento, ou seja, a velocidade é constante. Para o objeto B, a mesma coisa, só que com os subscritos B à frente das variáveis. Bom, vamos dar uma olhadinha agora no movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele em que os objetos se movimentam com aceleração constante. Então, seja a mesma situação inicial que a gente viu ali para movimento retilíneo uniforme, agora os nossos objetos eles vão se deslocar com uma certa aceleração e em algum momento eles vão se encontrar. Mas como eles têm aceleração, agora na posição de encontro, o objeto A vai ter uma velocidade final e o objeto B vai ter uma outra velocidade final. E a posição de encontro deles vão ser iguais. Bom, o objetivo desse vídeo não é deduzir as equações de MRUV, então apenas vou apresentar para vocês as três equações principais que descrevem o movimento retilíneo uniformemente variado. E o que interessa para a gente é essa primeira equação, que relaciona a posição final do objeto em função do tempo. Então vamos pegar agora essa primeira equação, escrever a posição final do objeto A e a posição final do objeto B. Então a posição final do objeto A vai ser igual a SA, que é igual à posição inicial do objeto A, que era essa aqui, mais a velocidade inicial do objeto A, no instante inicial que está sendo analisado, o problema, a situação, mais meio da aceleração do objeto A vezes o tempo ao quadrado. A mesma coisa seria para o objeto B, só que com os subscritos tudo com índice B. Vamos agora fazer uma breve revisão sobre lançamento oblíquo, que é o fundamento por detrás do terceiro exercício que nós vamos resolver. Então seja a seguinte situação, temos um objeto qualquer, ele tem uma certa velocidade inicial com a qual ele vai ser lançado em relação à horizontal, ou seja, fazendo um certo ângulo qualquer em relação à horizontal. Bom, a partir do momento que esse objeto é lançado, por exemplo, se você lançar a partir da sua mão, pegar a sua mão e lançar um objeto, fazendo um lançamento oblíquo, ele vai fazer uma trajetória mais ou menos desse tipo aqui, uma trajetória parabólica. Bom, assim que o objeto sai da sua mão, ele sai com essa velocidade inicial. E a gente sabe da nossa intuição aí que esse objeto vai subir um pouco e depois vai descer. Ou seja, essa velocidade inicial do objeto tem um percentual dela que faz ela se deslocar no eixo Y, subir e descer, e um percentual dessa velocidade que faz com que ela vá para frente. Bom, vamos então descrever esses percentuais de velocidades, ou seja, a componente x da velocidade e a componente y da velocidade inicial desse objeto quando ele é lançado. Para isso eu vou representar aqui o eixo x, o eixo y, e agora vamos representar esse vetor velocidade um pouquinho maior só para facilitar a visualização. Então ele está aqui, velocidade inicial v0, lançado com um ângulo θ qualquer, e como essa velocidade é um vetor, a gente já pode assumir que ela é uma soma de duas componentes, uma componente x e uma componente y. Ou seja, nosso objeto, quando ele é lançado nessa direção, tem um percentual da velocidade que faz com que esse objeto se desloque no eixo x e um percentual de velocidade que faz com que ele suba no eixo y e depois caia também. Bom, a ideia aqui é descrever quanto vale a velocidade inicial no eixo x e a velocidade inicial no eixo y em função da velocidade inicial que ela é lançada com um certo ângulo. Para isso, vamos utilizar as funções trigonométricas cosseno e seno. Então vamos lá, começando pelo cosseno do ângulo. Então cosseno de um ângulo, por definição, é igual a cateto adjacente ao ângulo, que está tocando ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então esse lado aqui desse nosso triângulo, ou seja, o lado que tem o V0. Então vamos agora substituir. Cateto adjacente é o nosso velocidade inicial no eixo x, e a hipotenusa é a velocidade com que ele foi lançado. Então tá lá, velocidade no eixo x sobre v0. Então se a gente quer saber quanto foi a velocidade no eixo x, inicialmente, quando ele foi lançado, simplesmente basta passar o v0 multiplicando o cosseno do ângulo. Portanto, v0x, velocidade inicial, que o objeto sai no eixo x,
é igual à velocidade com que ele foi lançado vezes o cosseno do ângulo. Agora, olhando para o seno do ângulo, definição de seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo V0y. Hipotenusa V0. Substituindo, ficamos seno do ângulo igual V0y sobre V0. Basta passar o V0 multiplicando o seno. Chegamos então que a velocidade inicial que o objeto é lançado para cima no eixo y é igual a V0 vezes seno de θ. Ok. Então anota o seguinte, quando lançamos esse nosso objeto, ele sobe com uma certa velocidade, chega numa altura máxima e depois ele vai descer. Bom, então percebe que no eixo y a velocidade dele, quando ele é lançado, sai da sua mão, por exemplo, se você lança ele a partir da sua mão, ele sai com uma velocidade no eixo y, vai até uma altura máxima e depois volta a descer. Bom, por que é que isso ocorre? Claro, o nosso objeto está sujeito à aceleração da gravidade, que está sempre apontando para baixo. Então, essa aceleração vai fazer com que o nosso objeto que foi lançado para cima, num primeiro momento, ele vai ser freado até atingir a altura máxima, e nessa altura máxima a velocidade dele no eixo y, que faz ele subir, é zero. E depois, a partir desse momento, o objeto começa a ser acelerado para baixo, ganhar velocidade novamente. Então é importante notar que o nosso objeto só está sujeito a uma aceleração no eixo y. Portanto, no eixo x não tem nenhuma aceleração atuando nele. Portanto, enquanto o objeto se desloca no eixo x, ele está em movimento retilíneo uniforme. Não tem aceleração no eixo x. Portanto, a velocidade com que ele se desloca no eixo x é constante e o valor dessa velocidade vai ser exatamente a velocidade com que ele saiu no eixo x. Então, V0 cosseno de θ, como está aqui. Portanto, podemos escrever a posição do objeto no eixo x como S igual a S0 mais V0x, né, a velocidade que ele sai no eixo x, vezes o tempo, que é a equação lá que a gente viu na descrição do movimento retilíneo uniforme. Bom, como a gente tem agora duas dimensões, x e y, não vou mais ficar utilizando a letra S, vou usar a letra x para a posição. Então aqui a gente vai trocar o S por x e o S0 por x0. Então posição final e posição inicial. Já no eixo y, o nosso objeto está sujeito a uma aceleração constante, é sempre esse valor de 9,81 metros por segundo quadrado, que é a aceleração da gravidade. Portanto, esse objeto no eixo y está sujeito a um movimento retilíneo uniformemente variado. Então a velocidade no eixo y do seu objeto varia constantemente com a aceleração da gravidade. Portanto, para descrever a posição do objeto no eixo y, podemos usar a equação de mr u v, que descreve a posição em função do tempo. Que novamente, como é o eixo y, vamos trocar o s por y. Vai ficar y igual y0 mais v0y vezes t mais meio de at ao quadrado. Já a equação que descreve como varia a velocidade do objeto no eixo y é dado por vy igual velocidade inicial que ele sai no eixo y mais a aceleração vezes o tempo. E a equação de Torricelli ficaria com essa cara, mas essa equação está aqui só para explicitar que ela existe, porque a gente não vai usar ela na resolução dos nossos exercícios. Bom, após essa revisão básica sobre MRU, MRUV e lançamento oblíquo, vamos agora resolver esses três exercícios. Exercício número 1. Dois carros, um a 15 km por hora e o outro a 10 km por hora, distanciados de 75 km, deslocam-se em sentidos opostos, porém se aproximando. Qual a distância percorrida por um pássaro com velocidade de 30 km por hora, que fica indo e voltando entre os carros até o momento em que os carros se encontram? Então vamos lá, descrever a situação, representar ela primeiro. Então a gente tem um carro A, que tem uma velocidade de 15 km por hora se deslocando para a direita, e um carro B, uma velocidade de 10 km por hora se deslocando para a esquerda. Esses dois carros estão distanciados de 75 km e a gente também tem um pássaro que voa a 30 km por hora. Ele fica indo e voltando entre os dois carros até o momento em que esses dois carros se encontram numa posição de encontro qualquer. Obviamente, quando esses dois carros se encontram, a posição que o carro A vai estar
é exatamente a mesma posição que o carro B também vai estar. Bom, esse é um problema de movimento retilíneo uniforme, uma vez que os corpos envolvidos estão todos com velocidade constante e se deslocam todos em linha reta. Bom, então vamos escrever a posição desses corpos A e B em função do tempo, utilizando a equação da posição em função do tempo para o MRU. Então vamos lá, primeiro descrever a posição do carro A. Então a posição final do carro A é a posição de encontro. A posição inicial do carro A é 0, então a gente não precisa se preocupar com esse termo. Mas a velocidade do carro A vezes o tempo, então 15t. Agora para o carro B, a posição final do carro B é a posição de encontro, a posição inicial do carro B é de 75 km e a velocidade do carro B é de menos 10 km por hora, uma vez que ele está andando na direção oposta ao sistema de referência que a gente adotou como sendo positivo para a direita. Portanto, menos 10t. Horas. A posição final desses dois carros, que é a posição de encontro, são iguais, portanto, podemos igualar essas duas equações. Então, no lugar de SE, podemos substituir, por exemplo, 15t. Fazendo isso, ficamos com 15t igual a 75 menos 10t. Bom, vou jogar o 10t para o outro lado. Vai ficar com 15t mais 10t igual a 75. Então, 25t igual a 75. E para determinarmos o tempo que vai demorar para esses carros se encontrarem, basta passar o 25 dividindo 75. Então, a gente vai ficar que o t é igual a 75 sobre 25. Portanto, esses dois carros demoram 3 horas para se encontrarem. Obviamente, esse tempo de 3 horas é o mesmo tempo que o passarinho ficou voando entre os dois carros até esses carros se encontrarem. Portanto, se quisermos determinar a distância percorrida por esse pássaro, basta pegarmos a equação que define velocidade, aquela bem básica, que a gente até sabe de cabeça, que velocidade é a distância percorrida sobre o tempo. Então, se a gente quer a distância percorrida do pássaro, basta passar o tempo multiplicando a velocidade dele. Portanto, distância percorrida pelo pássaro é a velocidade que o pássaro está vezes o tempo em que ele está voando. Bom, a velocidade do pássaro é de 30 km por hora e o tempo que ele ficou voando é de 3 horas. Portanto, a distância total percorrida pelo pássaro, a distância que ele percorre nesse vai e vem entre esses dois carros, é de 90 km. Exercício número 2. Um carro infrator trafega a velocidade constante de 25 metros por segundo em uma zona escolar. Um carro da polícia parte do repouso, acelerando a 5 metros por segundo ao quadrado, justamente quando o infrator passa por ela. Quando a polícia alcançará o infrator? Ou seja, quanto tempo demorar para a polícia alcançar o infrator? E quão rápido estará o carro da polícia ao alcançá-lo? Ou seja, qual vai ser a velocidade do carro da polícia ao alcançar o infrator? Então vamos lá, descrever essa situação, representar ela. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações de novos vídeos sempre que eu vier a publicá-los. Também, deixe aí nos comentários se tiver alguma dúvida durante a resolução desses exercícios, ou mesmo deixe também nos comentários sugestões de novos exercícios que eu possa vir a fazer. Agora vamos lá para o exercício. Então vamos representar a situação. A gente tem um infrator que se desloca com velocidade constante de 25 metros por segundo. Estou chamando que a velocidade do infrator é VI e é VI zero. No instante inicial, no instante qualquer, não importa, porque esse infrator está com velocidade constante, é sempre 25 metros por segundo. O carro da polícia parte do repouso, então a velocidade da polícia no início, assim que o infrator passa pela polícia, é igual a zero, a velocidade da polícia, ela está parada, e a partir de então a polícia acelera a 5 metros por segundo ao quadrado, justamente quando o infrator passa por ela. Vamos representar isso. Então a gente tem o carro da polícia que está parado e o infrator que vai passar pela polícia com uma velocidade de 25 metros por segundo. Então a polícia começa a seguir o infrator, acelerando, e depois de um certo tempo ela encontra o infrator. Bom, a posição de encontro
da polícia e do infrator vão ser exatamente a mesma. Então, quanto tempo demorou para a polícia alcançar a mesma posição do infrator e qual vai ser a velocidade que a polícia vai ter nesse exato instante em que encontrou o infrator. Então vamos lá, resolver o item A. Vamos começar descrevendo a posição do infrator. O infrator está se deslocando em movimento retilíneo uniforme. Então, para ele, a gente pode utilizar a equação de posição, que é igual a S0 mais V0t. Então, vamos lá. A posição final do infrator é SI. A posição inicial do infrator é 0, então não precisamos nos preocupar com esse termo. E a velocidade do infrator é de 25 metros por segundo. Portanto, SI igual a 25t. Já a polícia está em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a equação que descreve a posição dela é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. A posição final da polícia é SP. A posição inicial da polícia é 0 também. A velocidade inicial da polícia é 0. Então, 0 vezes t dá 0. Então, não precisamos nos preocupar com esse termo também. A aceleração da polícia é de 5 metros por segundo ao quadrado. 5 sobre 2 dá 2,5. Portanto, nesse lado só vamos ter 2,5 vezes t ao quadrado. Portanto, a posição da polícia é igual a 2,5t ao quadrado. Como no encontro a posição da polícia e a posição do infrator são iguais, vão ser as mesmas, podemos igualar essas duas equações. Fazendo isso, vamos ficar com 2,5t ao quadrado igual a 25t. Bom, a gente pode cortar um t de cada lado da equação, de tal maneira que ficamos com 2,5t igual a 25. Podemos passar o 2,5 dividindo 25 e a gente encontra que o tempo que demora para a polícia encontrar o infrator é somente de 10 segundos. Vamos agora fazer o item B. Qual vai ser a velocidade que o carro da polícia vai estar ao alcançar o infrator? Para isso, vamos usar a equação de velocidade em função do tempo para MRUV. Então, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final aqui, para a gente, é a velocidade final da polícia. A velocidade inicial é 0. A polícia tem velocidade inicial igual a 0. Ela estava parada. E a aceleração da polícia é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ser igual a 5t. No lugar do t, basta agora substituirmos o tempo que acabamos de determinar, que é de 10 segundos, que é exatamente o tempo que demora para a polícia percorrer toda a distância até encontrar o infrator. Então, esse tempo é de 10 segundos, então 5 vezes 10. Portanto, a velocidade final da polícia, a velocidade com que a polícia estará ao encontrar o infrator, é de 50 metros por segundo. Exercício número 3. Uma bola de futebol é chutada a partir do chão com uma velocidade de 20 metros por segundo em um ângulo para cima de 45 graus. No mesmo instante, um jogador a 55 metros começa a correr para receber a bola. Qual deve ser a velocidade média do jogador para que alcance a bola imediatamente antes de ela tocar o gramado? Então vamos lá, tirar as informações do enunciado. A primeira informação é que a bola é chutada com uma velocidade de 20 metros por segundo, então a velocidade inicial da bola, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Também tem um jogador que está a 55 metros de distância que quer receber essa bola imediatamente antes de ela tocar o chão. Então vamos representar esquematicamente a situação. Temos uma bola que sai com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Essa bola vai ter uma trajetória oblíqua devido ao efeito da aceleração da gravidade. Como vimos na introdução desse vídeo, na revisão teórica sobre lançamento oblíquo, a trajetória dessa partícula pode ser dividida em duas direções. Ou seja, essa partícula ela se desloca tanto no eixo x como no eixo y. No eixo y, ela está sofrendo o efeito da aceleração da gravidade. Então, no eixo y, podemos escrever o movimento que ela faz no eixo y como sendo um MRUV. Já no eixo x, como não tem aceleração nenhuma, a partícula se desloca com velocidade constante, então é um MRU.
Então, no eixo x, podemos usar a equação de MRU para descrevermos a posição da partícula ao longo do eixo x, enquanto ela está fazendo essa trajetória parabólica. E no eixo y, podemos usar a equação de MRV para descrever como varia a altura dessa partícula ao longo do eixo y, enquanto ela se desloca através dessa trajetória parabólica. Outro fato é que não sabemos qual é o alcance dessa bola. Será que essa bola alcança uma distância maior do que 55 metros ou menor? Porque, por exemplo, se for menor do que 55 metros, o nosso jogador vai ter que correr para a esquerda para poder alcançar essa bola. Agora, se o alcance for maior do que 55 metros, o nosso jogador vai ter que correr para a direita. Então, uma informação importante do nosso problema é a gente determinar qual vai ser o alcance dessa bola, ou seja, quanto que ela vai se deslocar no eixo x. No eixo x, como já falado, podemos escrever a posição da partícula como se fosse um movimento retilíneo uniforme. Então vamos usar a equação de MRV. Só que nos outros exercícios, no lugar do x, eu estava usando a letra S, mas agora eu vou usar a letra x. Então a posição final da partícula é igual à posição inicial mais V0 x vezes t. A posição inicial da partícula é 0, estamos assumindo que ela está na origem dos eixos aqui, e a velocidade inicial da partícula no eixo x, conforme visto na revisão, na introdução desse vídeo em lançamento oblíquo, a velocidade com que a partícula se desloca no eixo x é igual a V0, a velocidade inicial da partícula, vezes o cosseno do ângulo com que essa partícula foi lançada. Então, essa velocidade, V0b cosseno de θ, a multiplicação entre V0b e cosseno de θ, é o valor da velocidade que a partícula se desloca no eixo x, com velocidade constante. Bom, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo, o cosseno é de 45 graus. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Você pode fazer aí na calculadora, então, raiz de 2 sobre 2 vezes 20, que vai dar para a gente 14,1 vezes o t. Então, o alcance da partícula é simplesmente 14,1 vezes t. Ok, mas eu teria que saber quanto tempo que a partícula ficou no ar para poder substituir esse tempo na equação e calcular então o alcance da partícula. Ou seja, eu preciso de mais uma outra equação para determinar esse tempo que a partícula fica no ar. Então, para isso, a gente vai analisar como é que varia a posição dessa partícula no eixo y à medida em que ela se desloca nessa trajetória parabólica. No eixo y, a partícula está sujeita a uma aceleração, portanto, é MRV. E MRV, a equação é y igual a y0 mais v0 y vezes t mais meio de a até o quadrado. No exercício 2, no lugar do y, a gente estava usando a letra S. Bom, a posição inicial da partícula e a posição final é 0. Ora, a partícula começa na altura 0, depois ela sobe e volta para a altura 0. Então, tanto a posição final e a posição inicial são 0. Bom, então a gente vai ficar assim. 0 igual a 0, que eu não vou escrever aqui embaixo, mais a velocidade inicial que a partícula tem no eixo y quando ela é lançada. Essa velocidade a gente aprendeu a descrever na revisão teórica feita em lançamento oblíquo na introdução desse vídeo. Essa velocidade é igual a V0b, a velocidade inicial que essa partícula foi lançada, vezes o seno do ângulo. Então, se fizermos V0b vezes o seno, teremos a velocidade inicial com que a partícula foi lançada para cima, né? O percentual dessa velocidade que ela tem para cima, vezes t, mais meio de a até o quadrado. Vamos substituir agora os valores. Então, V0b é 20, seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E agora aqui a gente ficou com um sinal de menos, porque a aceleração ela está apontando para baixo, em direção e sentido oposto ao assumido como referência para y positivo. Então, a gente está assumindo na referência aqui que é positivo para cima e g está apontando para baixo. Por isso o sinal negativo. Então 9,81, aceleração, que é g, dividido por 2, que está na equação. Bom, vou jogar todo esse termo negativo lá para o outro lado da equação, vai ficar assim. 9,81 sobre 2 vezes t ao quadrado igual a 20 seno de 45 graus vezes t. Dá para cortar um t de cada lado da equação.
e a gente vai ficar com 9,81 sobre 2, é 4,905t, e 20 vezes o raiz de 2 sobre 2, que é seno de 45, dá 14,1. Passando 4,905 dividindo, a gente vai ter que t é igual a 14,1 sobre 4,905, portanto o tempo que essa bola demora para realizar toda essa trajetória é de 2,875 segundos. Obviamente, esse tempo que a bola permaneceu no ar para fazer toda essa trajetória oblíqua é o mesmo tempo que demorou para a bola se deslocar no eixo X. Então vamos substituir agora esse tempo na equação que a gente encontrou para o eixo X. Então tá lá, substituindo 14,1 vezes 2,875 vai dar que o alcance dessa bola vai ser de 40,54 metros. Então a bola vai se deslocar no eixo X de 40,54 metros. Como o jogador estava a 55 metros, então ele estava além da posição alcançada pela bola. Portanto, o jogador vai ter que correr para a esquerda, em direção à bola. Agora vamos à pergunta, finalmente. Qual deve ser a velocidade média do jogador para que alcance a bola imediatamente antes de ela tocar o gramado? Então, o que tem que acontecer é que o jogador tem que sair da posição de 50 metros e chegar à posição de 40,54 metros em 2,875 segundos. Então vamos pegar lá aquela equação básica de velocidade, que é distância sobre o tempo. Então vamos pegar a distância que o jogador tem que percorrer, vai ser simplesmente a diferença, 55 menos 40,54, que dá 14,46 metros, dividido pelo tempo que a bola fica no ar. Ele tem que correr essa distância exatamente o mesmo tempo que a bola fica no ar, 2,875 segundos. Portanto, a velocidade média do jogador é de 5,03 metros por segundo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Sugestões de novos exercícios? Também deixe nos comentários. Valeu!